programa de hoje estaremos recebendo a visita do pastor Aparecido Araújo. O pastor é formado em teologia pela Faculdade Batista do Grande ABC, casado, pai de 4 filhos, diretor do Desafio Jovem Viva a Vida, entidade de recuperação de dependentes químicos, Unidade 1, Rio Grande da Serra, internação para recuperação e reintegração de dependentes químicos. Na Unidade 2, Santo André, o escritório, triagem, lá eles apresentam aulas tanto de música, de inglês, de balé, grupos de apoio e outras atividades mais. O pastor foi dependente durante 16 anos e hoje tem 28 anos que ele trabalha na prevenção e na recuperação de dependentes químicos e apoio também a familiares. E hoje o nosso tema vai ser Desafio Jovem Viva a Vida. Mas antes de entrarmos nesse bate-papo gostoso com o pastor, vamos ouvir a palavra amiga do pastor Getúlio e voltamos já. Olá, meu amigo Cláudio, você assinante, convidados desse nosso programa. É muito bom voltar, é muito bom estarmos juntos. Eu quero fazer um desafio para você nesse nosso encontro. A gente passa pela vida e vive uma série de coisas boas, ruins, uma série de experiências que marcam positivamente ou negativamente. Algumas delas ficam na memória, boa parte, para não dizer a maioria delas, acabam sendo perdidas com o passar do tempo, vão ficando esquecidas. Mas algo que você não pode perder, que você não pode esquecer, que você não pode deixar para trás, porque esse algo vai marcar, ajudar, instruir, orientar, direcionar a sua vida em todos os seus caminhos. Eu me lembro da palavra do salmista no Salmo 119, verso 93. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. O salmista está falando de Deus e com Deus. E é muito interessante que ele diz, jamais me esquecerei dos teus preceitos, da tua lei, da tua vontade, da tua justiça, do teu amor, do teu perdão para os meus pecados, da tua paciência diante dos meus erros, da tua boa vontade de me ajudar a recomeçar. Jamais me esquecerei de ti. As pessoas passam pela vida e a gente esquece delas. Quantos colegas de colégio, lá do comecinho do Beabá, a gente já nem lembra mais. Certas situações vividas já passaram, apagaram-se da nossa memória. Mas quando a gente perde Deus do coração e da mente, a gente perde o rumo, a gente perde o prumo, a gente perde o sentido, a gente perde o significado da vida. O salmista diz, jamais me esquecerei dos teus preceitos, da tua palavra, da tua vontade. Por meio deles, tu preservas a minha vida. Você quer chegar a anos felizes? Você quer chegar a um futuro promissor? Você quer chegar a conquistar tudo aquilo que deseja do seu coração? Então confie em Deus, lembre-se dele, preserve os mandamentos dele no seu coração e na sua mente e viva por eles, viva com eles. E então você vai descobrir que há muito mais do que você já experimentou, que a vida é muito mais do que você já viveu e que grandes coisas, maravilhosas coisas serão manifestadas a você pelo amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. É muito bom sempre ouvir a palavra do pastor. Amigo, realmente, coisas muito oportunas que passa para nós. Obrigado, pastor. Você é assinante da NET. Se você tiver algum familiar dependente, pois é, não perca a esperança. Nós costumamos dizer que há muitos caminhos e hoje você vai ouvir um dos caminhos através do pastor que já também percorreu esse caminho da dependência química. Portanto, fique atento. É muito importante que você tire busque orientações, que esteja muito a par do assunto, porque nós precisamos sim do seu parecer. Portanto, se no programa de hoje você precisar tirar alguma dúvida, entre em contato conosco através dos e-mails e também do nosso hotline. Nosso e-mail é programa ABC, mudou aqui, deixa eu dar uma olhadinha, é programaabc@net.com.br e o nosso hotline é 11 973 18 84 36. Desse outro lado aqui nós temos uma especialista em dependência química que estará dando apoio a você. Portanto, vamos bater um papo com o pastor. Tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer e uma honra poder estar aqui conversando com você.
A honra é nossa. Já o conhecia de nome, porque o pessoal tem feito aí uns cursos do DIP, do DENARC, e num desses últimos o senhor acabou comparecendo e alguém gostou muito da sua fala, falou: nós precisamos levar o pastor para o nosso programa. E é por isso que, principalmente por esse motivo que o senhor está aqui hoje. Obrigado. Quero agradecer a Lourdes, né, mais outras meninas, né, que fizeram o curso junto com o senhor. E aí ela me fizeram esse convite, né, e eu prontamente aceitei. Né? Sem dúvida, logo mais a gente vai até falar. Mas, é assim, uma vez que o senhor teve já essa passagem e hoje faz esse trabalho bonito, trabalho maravilhoso, não só de levar assim o seu conhecimento, mas por ser um batalhador, não é? O que hoje trouxe para o senhor realmente esse motivo maior para trabalhar na área de dependentes químicos e os familiares? Olha, eu sou um ex-dependente químico, então eu fiquei 16 anos nas drogas. E fazem 28 que eu saí das drogas. Então, você pode calcular que quando era envolvido com drogas, não havia essa oferta que tem hoje de opções de recuperação, de apoio ao dependente químico. Quando eu era dependente químico, a dependência química era coisa de bandido, coisa de ladrão, era coisa que você não tinha... você não era bem visto em lugar nenhum, né? E eu tive a oportunidade de me recuperar, não foi nem numa comunidade terapêutica, não foi nem numa entidade de recuperação, porque era dificílimo, né? Você não me encontrava. Eu acabei me recuperando num seminário, né, da Missão Novas Tribos do Brasil, que forma missionário para trabalhar com índios. Né? E eu acabei indo ali para extorquir um amigo, né? Eu fui lá para extorquí-lo, né, que ele me conhecia, eu sabia que ele era o diretor desse seminário, então eu fui lá para extorquir. E aí no final ele acabou me extorquindo, que eu fiquei quase um ano nesse seminário, que era uma fazenda, né? E era um internato, né? E a partir daí eu me recuperei. E aí voltei para São Paulo, né? E aí eu comecei de novo a andar com os mesmos amigos, então eu comecei a botar o pé na beirinha do abismo novamente. Vamos explicar para o telespectador, é importante, a gente entende que está falando a linguagem da gente, porque quando o senhor falou extorquindo, alguém que pode não ter entendido, é um jargão do usuário dependente químico. Quando ele foi para esse local, na realidade eu costumo falar que o paizão escreve certo em linhas tortas. Ele foi, porque todo bom usuário e dependente químico, ele realmente extorque. Um grande extorquidor. Ele é um extorquidor da família, da sociedade, porque ele manipula, ele vai querer tirar dinheiro de pessoas que emocionalmente caem na conversa de um usuário. E ele foi fazer isso, ele não foi extorquir como um sujeito sem caráter. Ele tinha uma doença, que é a dependência química, e ele foi tirar proveito de um amigo. Só que o tiro saiu pela culatra. Isso saiu mesmo. Isso? Graças a Deus. Né, porque quem eu vou falar, ele foi extorquir um amigo, um companheiro. E ele me extorquiu. E aí quando eu vou... Isso foi em Recife, né? Eu moro aqui, eu era aqui do interior de São Paulo e fui para lá. Usuário de droga andava que nem não, maluco para cima e para baixo ainda. Com uma mochila nas costas, né? Conheci muitas cidades, muitos estados, né? Maluco por aí. E voltei para cá e aí comecei novamente a andar... Que idade que você tinha quando você foi para lá? Quando eu tinha 29. 29 anos. E ainda era usuário. Era usuário. E foi a fim de pegar um pouquinho do dinheiro do homem. E ele conseguiu te envolver. Eu fui como eu ia para outros lugares. E lá em Recife eu me lembrei dele. Aí fui para extorquí-lo. E aí acabou ficando todo esse tempo? Aí acabei ficando todo esse tempo. Fui bem recebido, amado, respeitado. Né? Aí foi com a semente. Aí eu parei. Aí voltei para São Paulo, até comecei a trabalhar, me dando bem, mas aí comecei com os mesmos amigos. Voltou ao uso. Né? Não cheguei a voltar ao uso. Mas daí, como eu tinha conhecido um outro tipo de vida em Pernambuco, eu larguei tudo aqui e voltei para lá. Aí quando eu voltei para lá, este meu amigo que eu fui para extorquí-lo, ele me apresentou para o diretor do Desafio Jovem do Recife,
pastor Joel Bezerra. E aí ele me convidou para trabalhar com ele. Aí eu fiquei 7 anos trabalhando nesse Desafio Jovem. 6 anos em Pernambuco, em Recife, e aí me mandaram para Mossoró para estruturar um Desafio Jovem lá. Desafio Jovem de Mossoró. Existe até hoje, Desafio Jovem de Mossoró. Eu tive o privilégio de estar trabalhando lá, E aí fiquei um ano lá, voltei para Recife, aí conheci minha esposa, né, minha atual esposa, nós nos casamos, né, e aí o Collor assumiu o poder, né, aí para sustentar a família, para cá, para o estado de São Paulo ficou difícil, para lá você nem imagina, foi um negócio, caos. Foi um caos, terrível mesmo. Aí eu casado, com filho e tudo, aí nós viemos para Santo André, né? E aqui, como já estava no sangue, né, eu trabalhar com dependente químico, eu fui ser voluntário em uma casa de recuperação aqui. Que lá em Pernambuco, onde eu trabalhei, em Mossoró, lá não se cobrava nada, né? A gente, como você faz aqui também, né? Correr atrás do sustento, da entidade, tudo, nós fazemos a mesma coisa lá. Praticamente você não recebia, então? Não, eu recebia, né, assim, ajuda de custo. Né? E também eu trabalhava, montei uma serigrafia para mim, né? Eu sempre gostei de foto, trabalhei com foto, então comecei a trabalhar com foto também, mas era uma coisa paralela, que andava junto. Sobreviver. Né? Sobreviver. E aí vim para cá, aí trabalhando aqui, né, casado, minha esposa é enfermeira, né? E aí nós fomos ser voluntários numa entidade, só que nessa entidade cobrava para internar. Aí nós ficamos lá 1 ano e meio, mais ou menos. E aí depois de 1 ano e meio, um dia nós precisamos internar uma pessoa, e aí não foi possível internar. Uma pessoa que era até conhecida, né, da gente, e a pessoa que tinha recurso, a família tinha recurso, mas no momento a pessoa não tinha recurso para internar, né, naquele momento. Aí não aceitaram interná-la. Essa pessoa foi embora, a família dessa pessoa ligou para a entidade, falou um monte de besteira, né? E aí a direção mandou eu ir atrás desse rapaz, né? Depois de ouvir da família. Aí eu fui, aí o rapaz não quis mais voltar, não quis ser internado mais. E aí passou uns dias, esse rapaz, a família ligou para mim e disse que ele foi executado. Me ligaram, inclusive, do velório dele. Caramba! Dizendo que ele tinha sido executado, com 3 tiros na nuca. Né? Eu sei o nome dele, eu me lembro até hoje, tudo, né? Por questão ética, eu não vou falar, né? Aí procurei a direção da entidade e falei, olha, a família está revoltada, porque aconteceu isso com o rapaz, né? A família ficou muito triste, chateada, tudo. E aí o diretor da entidade falou, não, você fez sua parte, né? Você não tem por que ficar preocupado, né? E eu sabia o que tinha acontecido, né? Aí conversei com a minha esposa e a gente achou por bem se afastar. Aí se afastamos e depois de 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos, aí tivemos o privilégio, né, de começar o Desafio Jovem Viva a Vida. Aqui? Começou aqui em Santo André. Aí, acredito que você até foi motivado por essa situação, que inspirou um pouco mais, deixa de fazer alguma coisa para poder... porque a gente quer fazer alguma coisa pelo próximo, e ainda quando sabe que a gente poderia ter ajudado e a pessoa vem a falecer, a gente se cobra mais ainda. É verdade, uma coisa assim, como você tinha na mão e escapou, né? Escapou entre os dedos e é isso, morreu. O que você vai fazer? E é isso que muitas vezes o nosso governo não sabe, as pessoas que lidam com a dependência química continuam não sabendo. É muito importante a sua fala, mas para as autoridades. Porque um dos princípios do NIDA, que é o 2º princípio, diz que quando um dependente químico pede ajuda, é naquela hora. É naquela hora. Porque passou aquele momento, ele não quer mais. Então, se naquele momento realmente jogassem a boia, a maior parte, hoje é assim, é assim, que os direitos humanos, se o sujeito quer, quando ele quer, tem que pegar a fila para um dia fazer uma entrevista. Ah, sinto muito, autoridade, você precisa vir para a rua e conhecer. Porque eles não conhecem o que é a doença da adicção. É muito mais complexa. Você vai conversar
com pessoas que têm essa visão de não, tem que fazer várias entrevistas para ver se não quer existe mesmo. Isso não existe. Inclusive, nós somos chamados de precipitado, né? Ah, pastor, você é precipitado, porque a pessoa entra numa semana, na outra ela vai embora. Não importa. Não importa, concordo. Nessa semana que ela passou comigo, ela é Caiu a amada, semente. respeitada. Ela vai lembrar disso. Vai. Esses dias eu recebi notícia no Facebook, um menino entrou lá, olha, Roberto Medeiros, o nome dele. Nós abrimos uma casa de recuperação para mulheres. Ficamos um ano aberto só, eu não consegui tocar para frente, né? Porque mulher é muito mais complicado. Sei. Eu tive uns 10 anos casa de mulher, então, eu sei o que é muito difícil, né? Mas para o Roberto, ele se recuperou, eu até emprestei um carro para ele começar a trabalhar. Aí ele conheceu uma missionária que trabalhava na casa feminina, se engraçou com ela, no final acabaram indo embora, se casaram. Aí esses dias, olha, isso faz uns 15 anos, esses dias eu recebi a notícia dele no Facebook, ele está em Moçambique, ele é missionário em Moçambique, lá no interiorzão de Moçambique, trabalhando com crianças, né, com aquelas comunidades, África, né, aquela situação brava da África mesmo, está ele lá com a sua esposa Maria. Eu falei, meu Deus do céu, aquele dia eu chorei, eu ri, sabe, eu flutuei de alegria, sabe, de ver, sabe. E esse rapaz chegou na porta lá sem nada, sem referência, sem família era do interior, chegou lá, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda, mas na hora, botei para dentro. Né? E hoje eu vejo o fruto, né? Esse menino dando fruto. Isso dando é fruto. muito significativo. E muitos outros. Eu cheguei a ter, no começo, porque em Recife nós trabalhávamos gratuitamente. Aí eu pensava, bom, estamos em São Paulo, no Sul Maravilha, onde os recursos são maiores, então nós vamos trabalhar de graça também, que as pessoas vão se comover e vão ajudar. Ai, que engano. Meu Deus do céu. Com certeza. Nós chegamos a ter 75 pessoas internadas. Nós fomos à falência. O que a gente tinha, sabe? A gente botou tudo na obra. Chegamos ao ponto de ter que... Vamos fechar. Aí surgiu a ideia. Não, vamos começar a pedir contribuição para a família. Né? E até hoje é dessa maneira. Você não tem um valor estabelecido, né? É a gente pede, a família liga lá, você fala, não, quanto é para internar? A gente fala um valor. Daí, acaba negociando, é um valor que a família pode. Exatamente, né? Porque eu penso assim, bom, eu tive essa honra, eu tive esse privilégio, eu tive essa dádiva, né, de uma pessoa me acolher, me amar, investir na minha vida, né? E a pessoa que chega na minha porta, poxa, eu penso sempre, né? Deus que está mandando, eu penso sempre assim. Também já passei por isso. Já passei por isso. Então, Deus que está mandando, né? Então, bota para dentro, vamos trabalhar com ele. Acontecem situações, né, da família, não, nós vamos contribuir. Aí deixa o menino lá e some, nunca mais aparece. Mas se fosse fácil, não teria graça, né, pastor? Não é verdade. Não é verdade. É um desafio, mas... o próprio nome está dizendo desafio. Desafio jovem. Mas eu estava comentando que assim, a sua presença tem muito a ver com esses cursos do DIP, do DENAR, que eu sei que o senhor é assim, fã de carteirinha do departamento do DENAR, que tem amizade com o Alexandre, com as pessoas, com os delegados desse setor, porque realmente são eles que acabam fazendo esse trabalho preventivo, acabam tendo um material muito lúdico para escolas, para empresa, para repartições, para prédios de condomínio, enfim, quem os solicitar, eles vão fazer esse curso nas comunidades. Então, eu gostaria que o senhor explicasse qual é esse envolvimento e por que o senhor defende tanto da prestatividade desses serviços. DIP DENAR, que é Departamento de Informação e Educação. De Prevenção e Educação. DIP dentro do DENAR, que é a Polícia Civil. Né? Então, eles não têm nada a ver assim, com a questão da repressão, de prisão, não. É a questão de educação mesmo. E eles lá me chamam de parceiro, né? O pastor Aparecido é parceiro nosso aqui, me autorizam até usar o símbolozinho deles lá nos convites, nas propagandas todas, né? E é o que nós temos. E lá eu tenho acompanhado, sabe, eles lutam com dificuldade. Né? Atualmente parece que eles estão em 7, 8 pessoas só ministrando o curso. E são solicitados pelo Estado de São Paulo todo. Às vezes fora do Brasil, já estiveram em Portugal, estiveram em outros lugares. Fora do Estado de São Paulo também eles vão.
Então, é uma loucura. E eu gosto do trabalho deles porque eles têm uma linguagem, né, bem acessível, acessível e eles têm uns temas pertinentes. Tem lá drogadição na gravidez, que é um problema seríssimo. Minha esposa, que é enfermeira e trabalha na periferia de São Paulo, aqui em Rio Claro, né, na região de São Mateus, né, então ela lida com isso. Tem dia que ela vem para casa chorando, sabe, assim, desestabilizada às vezes, porque vê, sabe, a adolescente grávida, né, e envolvido com a droga, e o próprio poder público não sabe o que fazer, não sabe como lidar com esse tipo de coisa. Então o DENARC traz isso com uma linguagem simples, traz a questão da responsabilidade dos pais com os filhos, que também... hoje, o politicamente correto é tão politicamente correto, que você acaba ficando engessado no trato com seu filho, né? Verdade. Você quer ser tão moderno com seu filho que no final da história é o seu filho que... acaba comandando. Que comanda a sua vida. É comum isso, né? E eles dão todas essas informações. Dão essas informações, né? O Alexandre Avilés, que você falou, ele... te orienta como lidar com o adolescente, com o jovem adolescente. Ele fala uma linguagem bem pedagógica para professores. Ele é ótimo. Inclusive, nós fazemos palestras por aí, eu uso muito o material do DENARC e mais assim do Alexandre, que é muito bom mesmo. Tem umas fotos aí, pastor, que eu gostaria que passasse, que só para o telespectador ter assim ideia, e o senhor até comentaria alguma coisa sobre... aonde foi, quando? Esse aí foi na primeira igreja batista de São Caetano do Sul. Lá eles cederam, eu acho importante, assim, a visão da igreja, né? A igreja se abrindo para a comunidade. E as pessoas que estão aí fazendo o curso, não são, tem algumas pessoas da igreja fazendo. Sim. Mas a maioria são pessoas de fora. Professores, policiais, educadores, policiais, psicólogos. Né? Então, a visão da igreja de abrir o seu espaço. Perfeito. E de maneira, assim, de braços abertos mesmo. Lá com um cafezinho, com lanchinho. Esse foi o dia da entrega dos certificados. Aquele de camisa branca é o pastor da igreja. O segundo é o Alexandre Avilés, que é do DENARC. Ali, aquele bonitão ali sou eu. E o outro é o Vitor, né? Deve ter uma outra foto ainda. Vamos ver mais essa foto. O Vitor, o pastor, eu, a Rejane e o Alexandre Avilés. No dia da entrega do certificado, que foi uma festa também. E nós fazemos, aí é no Desafio Jovem, um dia de estudo. Desafio Jovem, isso é lá em Rio Grande da Serra. Onde que você tem a sua unidade. Onde tem a internação. A internação. Aí eu chamo de unidade 1. No Rio Grande da Serra? No Rio Grande da Serra. Ali em que lugar que fica, mais ou menos? No Oásis Paulista. Perto do campo de futebol ali. Eu sei. Já sei. Subindo. Isso. Muito bom, eu já passei por ali. O espaço ali é muito bom. É uma lugar mansão, muito bonito, né? Porque é bem alto. Isso, é verdade. Você tem visão de toda a cidade ali. E do fundo assim, da entidade, você vê o cemitério ali, né? Não, mas é bom não olhar para o lado direito. Então, mas às vezes é bom, né? Eu mostro para eles, né? Sabe, você tem chance, você tem oportunidade, você pode mudar toda a sua vida. Muito bem. Mas já que nós estamos falando da comunidade, eu já passei, ela é muito bonita a sua comunidade, viu? Está num lugar muito fácil de chegar, muito acessível. Qual a sua visão da importância das comunidades terapêuticas hoje, no dia de hoje? Olha, existem milhares de comunidades terapêuticas e elas têm sido, sabe, a solução para muitas e muitas famílias, porque as alternativas que você tem governamental, elas são insuficientes. Hoje as pessoas são... E hoje, né, porque há um pouco tempo atrás você não tinha alternativa nenhuma. Você tinha muito preconceito, você tinha... muita indiferença, né? De um tempo para cá que você tem a Anvisa regulamentando as comunidades terapêuticas, você tem tido um pouco de atenção do governo na regulamentação das comunidades terapêuticas. Os COMADs, que são fundamentais. Os COMADs são os Conselhos Municipais de Políticas Públicas sobre Droga.
Que acaba trazendo as comunidades, conversando com as comunidades, pleiteando as dificuldades delas. Dentro do município, responsabilizando o município, né, e os poderes, porque como é um conselho, ele é paritário, né? Então tem que ter o poder público e tem que ter a sociedade civil. Né, que se reúne e ali na cidade, né, no conselho, converge os problemas e as soluções para... É uma pena que nem todas as cidades têm, mas está na lei, que todos os municípios deveriam ter. E muitas cidades têm totalmente inativa. Inativos. E seria uma maneira também de você estar trabalhando com as comunidades terapêuticas, porque elas... 80%, 90% das pessoas que estão internadas, né, em recuperação são nas comunidades terapêuticas. Sem dúvida. A maioria. A maioria. É que a grande parte é clandestina, nós sabemos. Não, isso é verdade, mas aí eu volto a reforçar que o COMAD seria um instrumento... Para facilitar. Para você regulamentar, para você dar treinamento, para você instrumentalizar a comunidade terapêutica para ela funcionar de acordo... Facilitar a regulamentação, porque as pessoas estão perdidas. Exatamente. E ainda tem uma visão daquela Anvisa punitiva que chega para fechando. E não é mais isso. Não, é bom que se diga isso, que a Anvisa, hoje a RDC 29, né, que regulamenta e certifica também. E né, facilitou muito. E facilita a comunidade. Porque antes, a 101. A 101, você tinha que ser um mini hospital. Mini hospital. Você tinha que funcionar como hospital. E quem tinha bolso? O pessoal fugiu para os interiorizando, tudo para o interior, espalhado pelos interiores de São Paulo. Por isso que eu digo que tem mais clandestino do que realmente as credenciadas. E na maneira antiga, você também acabava beneficiando estruturas que sempre estiveram aí e que nunca deram passo nenhum, né? Com sugestões, com atitudes, né? Com programas, né? Para resolver a questão. Né? Para resolver, é difícil resolver, né? Mas para amenizar, para tentar solucionar. Essas exigências do CONED, né? Do Conselho Estadual, da Anvisa, é bom, porque fantástico. Você melhora. Pastor, é ótimo. A nossa conversa está maravilhosa, está gostoso, mas, telespectador, nós vamos tomar um cafezinho e voltamos já. Estamos de volta com o programa Família, recebendo a visita do pastor Aparecido Araújo, falando sobre o desafio Jovem Viva Vida. E você, assinante, se você tiver problema com o seu dependente químico, ou mesmo que não seja, mas que está ainda naquele processo, preste muita atenção nas coisas que nós estamos falando, que é muito pertinente. O pastor já teve essa vida e está aqui como exemplo de uma recuperação, de uma vida realmente nova. Então, se no programa de hoje você precisa tirar alguma dúvida, entre em contato conosco através do nosso e-mail programaabc@net.com.br e por o nosso hotline 11 973 18 84 36. Nós temos desse outro lado aqui uma especialista em dependência química que poderá tirar as suas dúvidas. E agora vamos tirar nossas dúvidas, vamos continuar esse bate-papo gostoso. Estávamos falando, pastor, em relação às comunidades e, ao mesmo tempo, falando sobre a condição do COMAD nos municípios, como ele é facilitador para a legalização das comunidades, facilitador e até buscar, dentro da necessidade das comunidades, o que eles podem pleitear junto aos vereadores, enfim, para que haja mais políticas que favoreçam o nosso trabalho, porque nós estamos com dificuldades. Uma delas que eu até vou perguntar para o senhor, que parece que é o que a gente vê, a insensibilidade, não vou falar nem descaso de quem não conhece o assunto, mas que nossos dirigentes, as autarquias, enfim, as pessoas que estão envolvidas em relação à política, eu pergunto para o senhor, nós temos os nossos jovens, por exemplo, o Globo Repórter ontem fez uma apresentação dos meninos da Fundação Casa, jovens que agora que se fala dessa legalização da maioridade aos 16 anos, então eles foram buscar jovens infratores com 16 anos que passaram pela Fundação Casa. Foram na casa dessas pessoas, das quais já foram
presas, ou enfim, que passaram pela FEBEM, que já passou por pelos métodos, enfim, as condições que eles dão. E o rapaz cumpriu, passou lá para a maioridade, meia dúzia de famílias. Chegando para a mamãe, o seu fulano está aqui, morreu. Fulano, está preso. Fulano, ou seja, então, dos entrevistados, as pessoas que saiam de uma FEBEM, grande parte morre, volta, são reincidentes. E aí, parou? Saiu, tá bom? É por isso que a lei também não vai corrigir nada, porque é insignificante a proporção de garotos que matam em detrimento a adultos. Agora, e a continuidade? Sai de uma comunidade, acabou? O que ele precisaria pleitear é um acompanhamento ainda por 4, 5, 6 anos, dando para os nossos jovens uma cobertura para a escola, cursos técnicos, com visitas periódicas de serviço social na casa dessas pessoas. Porque família, quando não tem mãe, não tem pai. Quando não tem mãe, não tem pai, não tem trabalho. Quando não, um deles são usuários. E aí, o que vamos fazer? E aí o jovem passou, cumpriu, vai lá procurar emprego para ele, pega uma ficha dele, preconceito social, sim, preconceito. Como na escravidão. Então, o jovem dependente químico é escravo, não só da droga, mas também de um poder público e da sociedade. Omisso. Omisso. É mentira? É verdade. E isso que está acontecendo, esse movimento para diminuir a maioridade penal, isso é porque a sociedade está descontrolada, o poder público descontrolado, aí você vê que é um negócio para agradar, né, a opinião isso, pública. É para agradar. Né? Maquiagem. Porque é ridículo isso. Porque se tem que se mexer, por que não se mexe no Estatuto da Criança e do Adolescente? Não seria muito mais fácil? Né? Você trabalhar dentro do Estatuto para que essa questão seja tratada de maneira mais correta, de maneira... mais humana. Mais humana. E não pegar todas as crianças, todos os infratores e coloca no mesmo patamar, no mesmo tratamento... É como muitos lugares aí que você vai atrás de tratamento de dependência química, lá eles receitam os mesmos remédios para qualquer tipo de dependência. Já reparou nisso? Grande parte é verdade. Não, no meu tempo, não sei como é que está agora, mas no meu tempo era Eudol, Quineton, Pliquitil. Continua sendo a mesma coisa. Sabe? O mesmo tratamento para qualquer tipo. Maconheiro, né, como falava, né, o usuário de maconha, o usuário de crack, o usuário disso, álcool, né, é o mesmo tratamento. Então, estão pegando também as crianças, o adolescente e tentando encaixar a lei nele, né? Infelizmente, enquanto eles não derem uma continuidade, em média, hoje é saber, todo mundo sabe, é só pesquisar dentro de uma comunidade a reincidência. A doença é remissiva, mas a reincidência das pessoas que retornam em média, 5, 6, 7 vezes. E, em média, tem pessoas que já se internaram 15 vezes, 20 vezes, 10. Mas por quê? Porque eles não têm continuidade. Cadê o órgão que fala, vem para cá, é esse órgão que vai regulamentar, vai facilitar a vida, vai ver o que tem, o que não tem, se tem documento, se precisa de mais algum tratamento, é dentário, tratamento psíquico. Continuidade, gente. Esse pessoal vem de uma classe desfavorecida? Exatamente. E eu até coloquei no meu Facebook a promotoria em cima da Fundação Casa, sabe? E dando a Fundação Casa como um negócio falido, né? Uma maneira de trabalhar falida. Né? E vem o Globo Repórter, como você está dizendo, e confirma que é uma estrutura falida. Precisaria continuidade, eles podem fazer um trabalho, mas durante aqueles anos e depois. A doença é crônica, é pro resto da vida. E uma coisa que a gente vê, sabe, e você sabe disso, a coisa é muito... Não tem apaixonados nesse meio. Não. Não tem. Dificilmente você vê esses tipos de trabalhos, pessoas apaixonadas como nós, sendo chamadas para discutir, para colocar opinião. Mas você concorda que poderia ter? É só procurar veteranos em grupos de mútua ajuda. Eu tenho pais que me acompanham, esse programa, as voluntárias que estão aqui, são mães de meninos que se recuperaram na nossa casa, passaram de 10 anos. Eu tenho pessoas com quase 20 anos na minha casa. O filho casou, já tem um neto, eles estão por amor. Dentro de uma sala, tanto de família como na sala de dependentes, eles estão por amor. Esses veteranos,
Ora, contrate essas famílias. Pegam pessoas que tenham amor. Essas pessoas deveriam estar atendendo o público. Não é aquela pessoa que quem indicou ou que passou num concurso intelectual. Precisa ter amor para fazer esse trabalho, entender, estar envolvidos. Eu andei acompanhando também, fui conhecer, né, esse ambulatório de rua, né? Como é que chama? É ambulatório de rua ambulatório mesmo. de rua, né? E aí fui conversar com o pessoal do ambulatório de rua. A pessoa não sabe o que está fazendo ali, entendeu? Ela foi contratada, entendeu? Ela não tem afinidade nenhuma. Não, nenhuma. Né? Não tem histórico nenhum, a não ser talvez um curso de assistência social, que é importante se ter também, mas não tem um histórico nenhum de ter lidado, de ter trabalhado com isso, né? De ter se envolvido com isso de maneira apaixonada. Então, você vai ver, é bonito, é bom, é legal, tá? Mas falta a paixão, né? E esse aqui é o algo mais. Isso, Tanto isso que faz a o que diferença. mais recupera um dependente químico? A fala de um outro ex-usuário que hoje é recuperado. Quem que vai ajudar uma família? É um pai e uma mãe que já teve um filho e que hoje resgatou. Olha, o abraço, estar junto. Lá no Desafio Jovem, eu tenho lá um rapaz recuperado, trabalha lá comigo, o Osmar. Ele chega lá, o adicto, ele está com diarreia, ele está fedendo, ele está com feridas, ele está machucado. É ele que vai dar banho, ele que fica do lado da cama, ele que cuida, que zela, É incrível, sabe? não é? Eu encontro isso na casa. Mas me diz, lindo, já que você falou do Osmar, qual a diferença, então, da pessoa, na sua maneira de ver, uma pessoa recuperada e a não recuperada, e estando numa comunidade? Então, a recuperada, porque dificuldades a gente sempre tem. A vida não é justa nem injusta, né? A vida é a vida, né? As contingências da vida, ela vem para qualquer tipo de pessoa, né? Então, a pessoa recuperada é quando ela consegue lidar com isso. Porque, normalmente, o ex-dependente, né? O dependente em recuperação, ele tem dificuldade de lidar com as contingências da vida. Sem dúvida. Né? Então, tanto é que isso que leva às recaídas. As recaídas. Então, é nessa diferença que você está colocando uma pessoa recuperada. Isso. Quando ela tem essa facilidade... quando ela tem o discernimento, né, de que ela é uma pessoa como outra qualquer. Porque o adicto ele não aceita esse termo. Eu estou recuperado, não, eu estou em tratamento, estou em recuperação. Quer dizer, ele trabalha, ele tem família, ele faz tudo certinho, está 10 anos... Mas ele mantém essa postura. Eu estou em recuperação. Eu vejo que ela está recuperada. Eu sou pastor evangélico, né? Então eu creio na Bíblia e creio que Jesus ele cura, liberta. E a gente vê exemplos na palavra de ressuscitar, de curar a lepra, de curar todo esse tipo de coisa. Então eu creio também que um drogado, um alcoólatra... Eu falo assim uma linguagem mais rasgada, né? Mas eu creio que Jesus também ele cura. Né? E dá uma estrutura para a pessoa levar a sua vida como outra qualquer. A Bíblia mesmo fala, né, que a chuva cai sobre o justo e o injusto. Né? Deus não faz essa acepção. Né? Então, eu tento, né, porque é difícil, né, os estudos que eu dou lá na comunidade, na prevenção da recaída, sabe, você luta para que o drogado ele não saia dali dodóizinho, né? Eu não arrumo emprego porque eu sou ex-drogado, né? A tendência é essa, né? Ele sair dali, né, com os resquícios ainda de manipulação, né? As coisas que o dependente ele fica craque nisso, né? De manipular as pessoas, né? Então ele é recuperado, ele quer manipular a realidade, né, de acordo com as maneiras que ele aprendeu, né, durante a parte ativa, né? Então, na prevenção da recaída, você começa a trabalhar com isso. Você vai ouvir não, você vai ouvir sim, você vai talvez ficar desempregado, você vai ter perdas, mas tudo isso, né, você tem que saber lidar com isso. Então, quando você vê a pessoa aprendendo, quando vê a pessoa trabalhando, né, com as contradições da vida, com as contingências da vida, eu falo, pô, esse está recuperado. Né? Mas não é recuperado, não é um status que você chega, né? É uma condição de encarar a sociedade, as dificuldades, e ele tem essa facilidade. É a vida, né? Ele tem esse discernimento. Vamos dizer ele assim. ressignificou o seu entendimento. Verdade. Então eu também vejo por aí, realmente vejo por aí.
E falando sobre discriminação, quer falar alguma coisa nesse sentido? Porque eu concordo, eu respeito, né, eu tenho o NAA, o AA, né, várias correntes, né, que trabalham com a prevenção, trabalham com a recuperação. E o pessoal do AA fala, né, que o adicto em recuperação, também concordo, mas aí fica o adicto carregando aquilo, né? Faz 10 anos, 15 dias, tantas horas e tantos minutos que eu estou limpo, né? Então, eu não, sabe, eu sou ex-dependente, eu não quero carregar mais isso na minha vida, né? Então, por um tempo eu carreguei, né? Por um tempo eu carreguei, porque eu sonhava com droga, você tem alguns reflexos, até por causa dos tipos de droga que eu tomei, né? Então, até mesmo de vez em quando, voltava na sua cabeça por um período de tempo, 1 ano, 2 anos, né? Você tem isso, né? Mas depois chegou uma hora que eu escolhi, né, não ser mais, eu não quero, aquela vida não faz parte mais de mim. Eu vou pegar um gancho nesse sentido que o pastor está falando, é muito importante, porque o senhor colocou uma coisa que muita gente não vai entender, porque quando começou esse trabalho, o senhor escreve os loucos por Cristo, os loucos por um poder maior. Existem muitas pessoas. Há muitas pessoas que têm a experiência da conversão, a conversão espiritual. Dentro da ciência, um fenômeno psíquico, mas esse fenômeno, até nos estudos kardecistas, muitos chamam de fenômeno psíquico, e dentro de uma visão teológica, ou uma visão, conversão, seria, tem uma outra visão, que seria o da reencarnação. E para o catolicismo, a ressurreição. Então, coisas parecidas. Muito bem. Então, quando se fala nessa coisa do despertar, e o senhor coloca que teve e vê como a cura, e colocou o segmento, que é um outro caminho, por isso que eu disse de início do programa, nós temos muitos caminhos para a recuperação, e nós vamos ouvir um, porque os 12 passos é um, mas se fala nessa conversão num processo contínuo, onde a pessoa vai se conhecer didaticamente pelos 12 passos. Então, como resultado, seria ressignificar um novo entendimento, que não deixa de ser um deslumbre para um outro processo. Mas tem aqueles que têm abruptamente esse despertar, como um toque, como algo mais que é o próprio criador do programa. Então, eu peguei um sujeito com 8 anos abstêmio, e ele me falou assim, você sabe que eu sonho às vezes que eu estou bebendo? E eu disse para ele, você não se converteu, você não falou com o homem lá de cima, você só está falando do homem para o homem, e esse programa não é do homem para o homem, é de você com o poder superior. Enquanto você falar com o homem, você continua sonhando, porque a carne é dependente. O dia que você se libertar e colocar para o poder superior, parem, você não sonha mais. Isso chama-se reserva. Então uma pessoa pode ter 8 anos, 10 anos, 15 anos e ter ainda reserva, porque o programa é espiritual. Por isso que o pastor disse que se libertou. Nem todos vão usar o programa na complexidade dessa conversão espiritual. Só fazem o programa de homem para homem. Grande parte não faz oração, não sente nada quando professa as palavras. É aquilo que Isaías dizia, esse povo fala com a boca, mas cadê o amor ao próximo? Cadê a solidariedade? Não existe. Então há uma diferença. Grande parte das pessoas, a maioria, porque o despertar é para uns 15%. É verdade. Olha, eu penso da seguinte maneira, existem 2 maneiras de ver o mundo, e as coisas são decorrentes dessas 2 maneiras de ver o mundo. Ou o homem e toda a criação evoluiu, veio nada mais o acaso, né, e evoluiu, né, o nada e o acaso, e deu toda a criação, você, eu, evoluiu, vieram essas teorias que tem. Se toda a criação ela evoluiu, eu e você e toda a criação, nós somos bonecos. Você é um boneco, verdade, uma reação, um montoado de reação físico-química, entendeu? Inteligente, né? Que o acaso ocasionou isso.
Uma pessoa fazer um aborto, ela só está tirando um boneco, né? Um montoado químico, Verdade, né? Uma composição verdade. química de dentro de si. Você tirar a vida de uma outra pessoa, você está tirando a vida de um boneco. Você aproveitar a vida, o hedonismo, né, que a gente vive hoje, generalizado. Porque se somos evolução, você não tem nada além do cemitério, você não passa do cemitério. Então, vamos aproveitar a vida. Isso é o hedonismo. Né? Verdade. E a gente vê a nossa sociedade cada vez mais mergulhada no vamos comer, vamos beber, porque morreremos. Verdade. Esse é o sentido da vida. E outra maneira de encarar a vida é Deus criou o ser humano. E se Deus criou o ser humano e todas as coisas, a vida assume um sentido. Outro sentido. É outra conotação. Infinito, maravilhoso. Realmente, sem dúvida. E você olha na Bíblia, a Bíblia diz que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então eu vibro com isso, né? E a descrição, né, de que Deus criou o homem, formou o homem, soprou vida nele, e eu fico imaginando, na hora que o homem abriu o olho, ele estava ali cara a cara com o Senhor. Então, a dimensão espiritual. Então, a dimensão da vida, a dignidade da vida, né? A maravilha da vida. Ela tem cor, ela tem luz, ela tem... Então, é para ser celebrada, e para ser cantada, para ser, sabe? E isso é um dos motivos que me leva a trabalhar com drogado, porque é absurdo. É absurdo que você tenha uma visão dessa, de que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Aí você encontra esse homem, sabe, mergulhado na prostituição, na droga, você encontra, vai na Cracolândia, passou por ali? Sim. Meu Deus, você chora, sabe? Você fica revoltado, você fica triste, você fica invocado, revoltado com esses homens, né, de alma vazia, de espírito vazio, sem nada no coração, que tem o dinheiro, que tem o poder, que tem possibilidade de mudar tudo isso, de fazer uma revolução no país, de fazer uma revolução em todas as áreas, inclusive nessa área da drogadição, e não fazem nada. São homens que vão acumulando fortuna, roubando fortuna, desviando fortuna das suas funções e não tem sensibilidade para um ser humano jogado no lixo da vida. Né? Então, eu sou muito chateado, sou muito revoltado. Então somos dois, mas essa virtude chama-se fé, e fé é o diálogo com o poder superior, e não é para todos. Fé é algo que a gente vê no dia a dia as pessoas, na prestatividade do amor, do se doar. Aquilo que nós já falamos de início, quando aquele rapaz que faleceu, e em nome daquele que você perdeu, que o pastor foi buscar e perdeu, ele se cobra. Eu posso continuar procurando aqueles que estão perdidos. Mas vamos lá, pastor. Papel da família, da mídia e do poder público. Como é que o senhor vê? Começa com a família, né? Começa com a família. A família é fundamental. A família... eu tenho meus 4 filhos, né? E eu amo meus filhos. Desde quando nós ficamos sabendo que estávamos grávidos, né? Sabe? E a gente... sou apaixonado. Meus filhos são meus amigos. Meus filhos participam comigo. Eu tenho uma filha que ela é formada, a Paloma, ela é formada em letras. Ela, pai, ia se casar, né? Estava noiva, e um dia ela chegou, pai, é o seguinte, eu quero ser missionária. Eu não quero... nada contra, né? Mas eu não quero casar, ter meu apartamento, ficar lá, né, com a boca escancarada, cheia de dente. Eu não quero isso para a minha vida, eu quero servir a Deus, né? E estava noiva de um menino, aí ela queria ir para missões. Né? E hoje ela está numa missão chamada Missão Nova Jocum, Jovens com a Missão. São jovens que vão para os interiores por aí, né? São preparados e vão para o interior, nas comunidades mais carentes, mais necessitadas por aí. Eles vão levar o amor de Deus, né? Ajudar a reestruturar. Né? Fantástico. E ela chegou para o menino, né? O noivo dela, e falou, olha, eu quero fazer isso. Né? E vamos comigo? Aí o menino, não vou, não é meu chamado, não quero não. Aí ela veio para mim, chorando, pai, e aí? Mas graças a Deus você não teve esse problema, mas eu diria a família em relação aos dependentes. E aí, eu quero dizer, e hoje ela é a menina que está
está envolvendo. Mas isso tem a ver com os pais, tem a ver Sim, com a visão de vida, de mundo, né? Minha e da minha esposa, né? Que criamos nosso filho com amor, né? Orientando, conversando. Né? E soube aceitar, porque nem todos os pais, hein? Nem todos os pais aceitam. Porque eu tenho um casal que o filho, por optar de seguir, vamos dizer, foi para ser padre. O pai não aprovou. Nossa. O pai não aprovou. Como? Ficou indignado. Porque o irmão está na minha casa. Ele falou, o meu pai rompeu a amizade com o meu irmão, porque a opção dele foi, e eu fui ser um drogado. Olha que loucura. Então, e a família, eu estava até comentando aqui antes do programa, ontem ou anteontem eu estava vendo na NBR, estava vendo um programa discutindo, um debate sobre a liberação da maconha. Mas aí eu parei para ver um pouquinho, só tem pessoa a favor. Então faz um debate com pessoas que são a favor. Tá ali. Eu falo, poxa, mas, sabe, isso é um desserviço, né? Isso não é debate, isso é defendendo, né, a liberalização da droga. Então, dificilmente você encontra lugares onde se fazem uns debates sérios sobre essa questão, né? Você vê, por exemplo, estava vendo, na Suécia, né, lá o consumo de droga é proibido. Né? Fala, poxa, na Suécia é um paísaço de primeiro mundo, né? Lá é proibido o uso de droga. Só que é o seguinte, o consumo de droga lá era de 12%, hoje está em 2%. E lá é o seguinte, o consumidor de droga é obrigado a passar por um tratamento. Eles fazem de 6 tratamento, meses. Fazem tratamento. E depois de 6... Assim, e lá é punido com prisão. Até 3 anos de prisão por usuário. Mas primeiro eles fazem isso. É um programa educacional. Passa por um tratamento de 6 meses e depois de 6 meses eles propõem, olha, você vai continuar o tratamento ou você vai responder perante a lei. Aí caiu absurdamente o consumo. E o objetivo é diminuir mais. E toda a sociedade apoia. Toda a sociedade Sem dúvida, apoia. o exemplo da sociedade é muito importante. Então, no Brasil, nós queremos copiar o Uruguai, né, na liberação, Infelizmente. mas nós não queremos copiar uma Suíça, ou Suécia, outros países na prevenção. Né? Me aponta escola pública onde você tem trabalho de prevenção. Hoje não se tem. Não tem. Tinha o Proerd. Tinha o Proerd, mas o Proerd não dá conta. O Proerd não dá conta. E tiraram por cima em algumas escolas, infelizmente. Tiraram, né? Absurdo. Porque a prevenção ela tem que começar na creche, na gestação. É verdade. Na gestação. É na educação. Sabe? Mamãe, olha, você está injetando cigarro, né, nicotina no seu filho, você está injetando álcool na vida do seu filho. Pastor, o tempo nosso praticamente esgotou. Então, o senhor tem 1 minuto para dar a mensagem ao nosso telespectador. Oh, que peninha, né? Como eu, no começo, estava... Antes de estarmos no ar, né, estava falando com você que é uma questão tão ampla, né, tão problemática, tão séria, tão importante, né, que a gente tem muitas coisas para falar. Né. Uma coisa que está na moda, né, é falar da Cracolândia, né, Cracolândia como um problema social muito sério. Cracolândia é um problema social muito sério. Mas, Cláudio, você tem observado, toda a sociedade tem observado. Tem Cracolândia, sabe onde? Lá na Vila Madalena. Tem em todos os lugares hoje. Tem Cracolândia, você vai no entorno de faculdades, de universidades hoje, no país inteiro, tem Cracolândia, Cocainolândia, em todos os lugares. Pastor, a diferença... Pastor, eu tenho que interromper por causa do nosso horário. Você só tem que fazer uma colocação. Uns caem na sarjeta, outros caem no tapete, né? É verdade. Não, eu quero agradecer a oportunidade e quero dizer que você tem que amar o drogado, você tem que amar o ser humano que ele é, que foi feito à imagem e semelhança de Deus. E quando você encontrar um drogado, um alcoólatra, você tem que olhar ele com um olhar humano. É um ser humano que está caído, é um ser humano que está sendo destruído. E existe qualquer ser humano que queira mudar de vida, ele pode.
ele consegue, e nós, né, eu sei que Sem você dúvida. tem tido essa experiência, eu tenho tido essa experiência, sabe, de Tudo bem, décadas, pastor. né, Eu tenho da que finalizar. recuperação. Pessoal, nós agradecemos a presença do pastor, dizer que esse programa tem apoio da Instituição Cláudia Manso, que dá apoio a dependentes e aos seus familiares. Também tem apoio da Igreja Batista Betel, do programa de voluntariado do canal Net Cidade, do nosso querido amigo Djalma Lorenzini, que fornece esses arranjos, e convidar todos vocês, grupos anônimos que queiram falar sobre um tema familiar ou qualquer outra comorbidade sobre dependências, mande o seu representante, seu especialista. Esse programa é democrático e está aberto para todos vocês de todas as cidades. O nosso muito obrigado e até o próximo programa. O nosso tempinho assim é tudo controle.